noite Deus te trouxe nesse lugar e nós estamos encerrando a série do Sermão do Monte. E Jesus então trabalha sobre a recompensa da generosidade, a recompensa do dar, do ter um coração generoso. E nós vamos então para as palavras de Jesus. Vamos ver o que Jesus está ensinando sobre isso. E sabe por que muitas vezes, gente, nós temos preconceito de falar sobre finanças. Nós gostamos de falar sobre casamento, nós gostamos de falar sobre filhos, nós gostamos de falar sobre cura, sobre a bênção de Deus, mas a gente não percebe que quando a gente não trata do assunto finanças e dinheiro, e hoje infelizmente as estatísticas estão dizendo que os casais se separam mais por incompatibilidade financeira e por brigas por causa da crise financeira. Pessoas estão se matando, indo presas por causa de dinheiro. A maior parte dos assassinatos que apareceram na mídia no Brasil, de filha matando seus pais, mulheres matando seus maridos, eram por causa de dinheiro. Nós vemos pais abandonando suas famílias porque não perceberam que deram todo o seu tempo para o trabalho e valorizaram aquilo que Jesus ensina a dar valor em segundo plano. Então, quando a gente tem um preconceito de falar em dinheiro na igreja, porque a gente acha que igreja não se deve falar sobre dinheiro, a gente não percebe que a gente está abrindo uma porta para desprezar a palavra que pode nos conduzir a ter uma vida abençoada. E Jesus, Ele não se importou com aquilo que os fariseus, que os religiosos estavam fazendo. Eles estavam fazendo coisa feia. Eles estavam montando banquinhas, vendendo pombinhos dentro do templo, fazendo um mercado dentro do templo, esquecendo a adoração, priorizando esse tipo de coisa. Ele vem, ele destrói aquilo, ele disse: a minha casa é chamada casa de oração. Mas isso não impede Jesus de ensinar qual é o padrão financeiro e trazer as verdades e os princípios financeiros para que aquelas pessoas que sigam a Cristo possam viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de generosidade. Mas muitos de nós preferimos que o pastor não fale sobre isso. Por quê? Porque o que nós vemos na mídia é terrível. O que nós vemos, o mercado da fé, eu ia usar outra palavra e me veio essa. O mercado da fé na TV. Quem vai dar R$1.000, quem vai dar o carro, quem vai dar não sei o quê, e você fica morrendo de vergonha daquilo, e você diz: Deus, é impossível que esse seja o Evangelho. E muitas vezes eu assisto muito pouco isso, porque eu decido não colocar o meu coração nisso, até porque eu tenho um Deus que eu vou me apresentar no último dia diante dEle, e eu vou ter que prestar conta diante dEle, de como eu fui mordomo, com todos os recursos que Ele deu para mim como pessoa, e todos os recursos que eu administrei como pastor nessa terra. Ele nos chamou nessa terra, e eu sei que naquele dia eu vou ter que passar pelos olhos de fogo do meu Jesus, e Ele vai dizer: servo bom e fiel. Ou Ele vai me dizer: infiel, você não cuidou das minhas coisas com zelo. Não se engane, nem tudo que a gente vê nessa terra que está tendo sucesso, nem tudo que está na mídia, que está na televisão, vai ser honrado pelo céu. E muitas vezes nos envergonham, muitas vezes faz com que amigos nossos olhem para a igreja evangélica e vejam a igreja evangélica como uma igreja manipuladora. E de fato existe essa manipulação, mas existe também pessoas que estão pregando a palavra de Deus. Queridos, tudo que eu falar para você, não apenas nessa mensagem, mas em todas as mensagens nessa igreja, passe pelo filtro da palavra de Deus. Se não tiver na palavra, jogue fora. É pura carne, é pura emoção. Porque a palavra de Deus diz: não é o Márcio que vos libertará, mas conhecereis a verdade e ela vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Por isso que nós vamos conhecer a Bíblia. E quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais fiéis nós somos com os princípios da palavra de Deus. E mais nós sabemos trabalhar com a palavra de Deus. E é por isso que nessa noite, eu encerro sobre os 5 posicionamentos do coração. Nós falamos sobre os 4 há 3 semanas atrás. Nós falamos sobre o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. Nós falamos sobre que você precisa servir o próximo, que você precisa orar, que você precisa jejuar e que você precisa abençoar os seus inimigos. Isso está no YouTube, se você não pegou essa ministração. E Jesus termina nos ensinando a ter uma vida de generosidade para ter uma recompensa financeira. Vamos para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 4 e depois versículo 19 até o 24. De forma que você preste a sua ajuda ou a sua contribuição em segredo. É por isso que eu prefiro não saber quem devolve o dízimo, quem oferta, quem contribui. Eu prefiro não saber. Porque eu conheço muitas pessoas que honram pessoas numa igreja, porque elas dão altos dízimos, porque elas dão uma bela oferta. Quando o irmão vem no final do culto entregar um envelope de dízimo para mim, um envelope de oferta, eu digo: irmão, eu oro por você, e eu peço, coloca lá no gasofilácio, porque eu não vou honrar ninguém por aquilo que ele dá, porque Jesus não honra uma pessoa pela quantidade que ele dá, mas pela verdade que ele dá. Ele olha para a viúva, que deu menos do que todos os outros, e ele diz: aquela oferta daquela mulher foi maior do que todos os outros, porque todos deram daquilo que sobrava, mas ela deu daquilo, de tudo que ela tinha. Jesus não honra quantidade, mas ele honra fidelidade. E nós homens temos a tendência de honrar por aquilo que a pessoa veste, por aquilo que a pessoa demonstra, pelo sucesso exterior. E o céu, conforme eu tenho pregado para vocês no Sermão do Monte, o céu não honra o exterior, o céu honra o interior, o céu honra aquilo que tem valor eterno. E é por isso que Jesus diz: dê a tua contribuição, a sua ajuda em segredo, e o seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E algumas versões diz: em público o recompensará. E Jesus então ensina no versículo 19, ele diz: eu quero ensinar uma coisa para vocês, no Sermão do Monte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a luz, a lâmpada, a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E ele está falando aqui do assunto financeiro. Ele não está falando de promiscuidade, ele está falando aqui de contribuição, ele está falando aqui de guardar o coração no lugar certo, não se corromper com o dinheiro, porque ele começa o texto falando sobre isso, ele encerra a narrativa falando sobre isso. Ele diz assim: porque escutem bem, dentro daquilo que você vê, de luz ou de trevas, você percebe a quem você serve. E ele diz: ninguém pode servir 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões, e original, o dinheiro aqui significa mamon. Mamon é o nome de um principado, de um demônio, de uma deidade do Antigo Testamento, que governava a área financeira. Jesus não ficou dando nomes para demônios. Ele usa provavelmente 2 vezes o nome de demônios.
Ele usa uma vez chamando de Beuzebu, o deus das moscas, e outra vez de Mamon, o deus do dinheiro. Ele diz, gente, cuidado a quem vocês vão servir. Ou vocês vão servir a Deus, o Senhor, que vai ser Deus das suas vidas, ou vocês vão servir ao dinheiro, que vai querer mais. É um poço sem fundo, é um abismo que vai sugar tudo, é um estômago que vai comer tudo que você tem. E muitas vezes você vai abrir mão de coisas, porque você é governado pelo dinheiro. E ele então até usa o nome do principado que rege finanças. E quando ele fala isso e ele ensina sobre generosidade, eu quero falar com você, só vai poder entender essa mensagem de uma forma mais ampla quem entende um compromisso com um Deus que ama e protege. Eu não sabia o significado do compromisso até ter uma aliança. Quando eu fiz uma aliança com uma jovem moça e me casei com essa mulher, eu pensei assim, bom, o casamento vai me dar a facilidade de desfrutar de coisas que eu não posso desfrutar enquanto estou solteiro, se vocês me entendem. Então vai ser ótimo esse casamento. Esse casamento vai ter também algumas responsabilidades. Eu vou orar, vou jejuar, vou amar. Mas a coisa mais interessante é que eu fui descobrindo que casamento é muito mais do que desfrutar de coisas que eu não posso desfrutar enquanto estou solteiro. Casamento é ter responsabilidade com a aliança que eu fiz. É ter responsabilidade de amar, de jejuar, de orar, de cuidar, de dar financeiramente, de ser responsável financeiramente, porque eu tenho uma aliança. E quando a gente tem uma aliança, a gente tem responsabilidade com a aliança e com a família e com o reino do qual nós nos comprometemos e com o Senhor do qual nós nos comprometemos. Jesus aqui está nos ensinando a entender uma aliança que nós fazemos com Ele e a responsabilidade dessa aliança. E os recursos que vêm em nossas mãos, que nos pedem responsabilidade em 3 coisas, preste atenção nisso. Primeiro, ser responsável com nossa fidelidade a Deus. Ele diz, cuidado para vocês não ficarem trabalhando para juntar tesouros aqui na terra, porque na verdade vocês são eternos, e quando vocês são fiéis a mim, em tudo que na palavra eu pedi a vocês, eu vou ativar em vocês o seu propósito, e vocês nessa terra terão recursos suficientes para serem fiéis a mim e ao seu propósito. E o seu propósito, dentro do seu propósito está seus sonhos financeiros, cuidado com sua família, sua forma de poupar, sua forma de economizar, sua forma de investir. E a palavra de Deus é incrível, que ela nos ensina a ser responsáveis com a nossa fidelidade a Deus, ser fiéis com a nossa família, porque todos que casam primeiro para dar honra a Deus e para dar honra à sua família. A Bíblia diz que um bom homem trabalha para deixar herança para os seus filhos. E a Bíblia diz que Ele abençoa as obras das nossas mãos, para que a nossa geração seja abençoada até 1000 gerações. A Bíblia nos ensina, se você aplica o Sermão do Monte, guardando os tesouros que são eternos, se fazendo rico para Deus, a Bíblia nos ensina, se você coloca em prática os princípios, você diante de Deus é fiel, você cuida da sua família, você protege os seus, tudo que você recebe, você tem propósito para aquilo não se tornar um Deus na sua vida. E a Bíblia também nos ensina que todo recurso que chega em nossas mãos tem um propósito de abençoar o próximo. Um exemplo disso, quantas pessoas podem ser abençoadas por R$15 teu? Quando você traz uma lata de azeite, 1 quilo de arroz, você está abençoando pessoas que não têm o que você tem em casa, na tua geladeira amanhã, porque vocês não conseguiram comer tudo o que vocês tinham esse final de semana, vocês vão jogar coisa fora para o lixo. E vocês quantas vezes pegaram na geladeira e falaram assim, meu Deus, que dó disso, mas vai estragar, ou dá para alguém, mas você está tão apurado, quantos de vocês já fizeram isso? Porque você tem sido abençoado. Você tem sido abençoado. Você não tem tudo o que você esperava ter.
E por isso que nós vamos tomar cuidado quando nós vamos para o Sermão do Monte. Jesus nos ensina, se você for responsável com essas 3 coisas, guardando o teu coração, protegendo o teu coração, eu vou abençoar tudo que vem do céu, eu vou abençoar seu casamento, vou abençoar o seu futuro. Jovens, quando você é fiel a Deus, Ele pode preparar o melhor casamento e te livrar da mulher ou do homem que vai destruir a sua vida. Quando você consagra o teu casamento, Ele restaura o casamento de uma forma tão poderosa, porque a fidelidade em como você coloca o teu coração nele. E quem é o teu Deus? Se é o Senhor ou é o dinheiro, Ele pode cuidar da sua vida. Na última formatura eu não estive do Aliança Plena, mas eu soube que um casal testemunhou aqui. Ele disse: o meu trabalho estava destruindo a minha família. Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu honrava o dinheiro que o meu trabalho me dava, ou eu honrava a família que Deus me deu. Algumas vezes Deus vai pedir para nós, pela fidelidade a quem nós servimos. Se o dinheiro é tão importante para você, se tudo que você faz é para ter, é para conquistar, é para o teu bem-estar, é para alimentar o seu ego, é para aparecer diante dos outros, é para demonstrar o quanto você é bom, é para demonstrar a roupa que você veste, o carro que você tem, a casa que você tem, e não há nenhum problema, vocês vão aprender sobre isso hoje, não há nenhum problema em prosperar, porque Deus quer que nós prosperemos, Deus quer nos dar o melhor, Ele quer que você viva o melhor dessa terra, mas tudo que você viver tem que ter um propósito. E essas 3 coisas estão dentro desse propósito. Primeiro, ser fiel a Deus. Segundo, ser fiel à sua família. E terceiro, ser fiel com aquilo que Deus deu para abençoar o próximo, o necessitado. A Bíblia fala muito sobre, eu só vou falar alguma parte técnica aqui para você. Muitas pessoas são preconceituosas, mas a Bíblia fala muito sobre princípios de administração, poupança, investimento e multiplicação de dinheiro. A Bíblia tem mais de 2.350 versículos ou referências sobre dinheiro. Já pensou isso, gente? 2.350. Você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação? Porque a Bíblia sabe o quanto o dinheiro pode destruir pessoas. Jesus, nas suas 38 parábolas, 16 delas, Ele está tratando sobre dinheiro. E 1 em cada 10 versículos do Novo Testamento tem a ver com dinheiro ou posses. Mas quando nós vamos para o Sermão do Monte, nós aprendemos a lidar com finanças para dar glória a Deus. Para dar glória a Deus com a nossa família, para dar glória a Deus com o propósito. Eu não quero falar aqui sobre o quanto você tem que dar, eu quero falar aqui como você vai guardar o seu coração, para que o dinheiro não possa tirar você do domínio do Senhor. É isso que Jesus estava dizendo no Sermão do Monte. Jesus estava dizendo: cuidado, haverá uma guerra no teu coração a vida toda, para te tirar da eternidade, para que você fuja do teu propósito eterno, para que você entre num preconceito, ou se não entrar no preconceito, entre numa avareza, numa mesquinharia, ou pior, se torne um espírito de miséria na sua mente, que te impede de viver o melhor de Deus para a sua vida nessa terra, sabendo quem Ele te chamou para ser. E muitas pessoas, por não entenderem o propósito de Deus, não veem porta se abrindo, não veem Deus liberando, não veem Deus abençoando da forma abundante que precisa ser. Por quê, queridos? Porque se Deus te der, você vai ser contaminado e vai se perder no meio da jornada. E a minha pergunta é para você a seguinte: se hoje Deus te abençoar financeiramente de uma forma tão abundante, você descobriu que você é herdeiro de um tio milionário que se afastou da sua família e nem sabia que era da sua família e deixou para você lá 30 milhões de reais, mais alguns apartamentos na área mais nobre de São Paulo, cobertura para você. Como você levaria a sua vida? Alguns diriam assim: sabe, pastor, eu vou viajar minha vida inteira, eu vou viver. Eu não sei como alguns lidariam com isso.
Mas tudo que vem em nossas mãos precisa ter um propósito. E se algo vai nos fazer perder da nossa eternidade, se algo vai te levar, se finanças podem te levar para um lugar que vai destruir a sua alma, a sua família, você não está pronto para prosperar. Tem pessoas que começam a ter um pouquinho a mais, e ele começa a se envolver com a socialite, ele começa a se envolver com um grupo de amigos que bebem, farreiam, que deixam de frequentar os cultos, deixam de ouvir a palavra de Deus. Enquanto ele estava passando por privação, ele era fiel, mas quando ele prospera, ele deixa as coisas que têm valores eternos. E eu não quero pastorear uma igreja que está vivendo diante de Deus, porque está vivendo com uma vida. Alguns de vocês são muito prósperos, alguns de vocês são muito generosos, outros de vocês estão chegando, estão aprendendo o caminho da prosperidade, outros de vocês estão enfrentando uma luta tremenda. Eu conheço a maioria de vocês. Tudo que nós temos feito é porque vocês têm um coração generoso. E eu não estou pregando essa palavra porque eu quero que você dê mais, eu estou pregando a palavra porque eu quero que você viva mais a palavra de Deus, para poder servir mais a Deus, a sua família e ao próximo. Não é para você dar dinheiro para a igreja, porque a obra de Deus vai acontecer com o seu dinheiro ou sem o seu dinheiro, porque Deus é o que cuida da obra dele. Mas eu quero ver uma igreja que possa prosperar de uma tal forma, que Deus pode mandar recursos, que Ele não vai abrir mão da sua família, Ele não vai abrir mão da sua esposa, que está enrugadinha, que passou toda a parte difícil, do momento mais duro, aonde tinha só arroz, feijão e ovo, e quando ele prosperou, agora ele tem dinheiro, agora ele pode usar uma camisa melhor, usar perfume importado, agora ele viaja de avião, ele não está mais andando de jegue. Então ele abre mão da sua família, e ele se torna um jegue. Por quê? Ele abre mão da sua família porque agora ele está num status, e ele pega a mocinha mais nova porque agora ela está recalchutada, e a esposa que venceu todas as batalhas com ele foi abandonada. Eu não quero que as finanças cheguem para você abrir mão da fidelidade com o seu casamento. Se Deus pode entregar para você finanças e você vai continuar sendo fiel à sua esposa e à sua família, eu declaro, você vai prosperar, você vai ser abençoado, Deus vai derramar medida sobre a sua vida. Triste coisa é se Deus derrama finanças sobre você, e você, ao invés de guardar dinheiro, o recurso, colocando o padrão eterno, diz: aonde está o teu coração? Ou melhor, aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Se o teu maior tesouro hoje é a casa que você tem, se o teu maior tesouro hoje é o carro que você tem, que vai bater ali, ele não existe mais. Já percebeu como você se alegra com coisas? Eu conquistei algo, puxa, é bom ter um sofá novo em casa, é bom ter uma geladeira nova em casa, você fica feliz, mas um dia depois você esquece que a geladeira é nova, porque é coisa, é uma coisa. A tua casa é uma coisa, um incêndio, e eu não estou profetizando. E alguns estão dizendo assim: pastor, graças a Deus eu tenho seguro. Eu quero dizer para você, agora o tesouro que você tem, sabe o que é? Se você está perto de um tesouro aí, bate no ombro e diz: tesouro, tesouro. Sua família é o teu tesouro, seus filhos são os teus tesouros. Queridos, o próximo, aquilo que é eterno, por isso que Jesus diz: guardem, cuidado, a traça e a ferrugem não pode destruir. Parem de juntar tesouros na terra, juntem tesouros no céu. Essa pessoa é eterna. O investimento tem que ser nessa pessoa, em oração, em jejum, em doação, em finanças. E é por isso que também o próximo também são tesouros eternos. Algumas pessoas dizem assim: sabe, eu não vou naquela igreja porque é uma igreja grande, aquela vida plena, só pensa em números. É verdade. Não é verdade que a gente só pensa em números, mas nós pensamos em números. E eu vou pensar até Jesus voltar em números, porque quando nós temos 5.000 pessoas sentadas aqui ouvindo a palavra, são 5.000 pessoas, 5.000 famílias a menos indo para o inferno. Então são menos números indo para o inferno.
Você sabe que tudo isso nós estamos construindo, não é para ter honra e glória, nós estamos construindo, porque nós queremos que o reino de Deus nessa cidade floresça e alcance mais pessoas. O meu maior desejo é que Ele possa encontrar em você tanta convicção dos tesouros eternos, queridos. Se Deus pode derramar finanças em você, jovens, eu declaro que vocês serão prósperos na profissão de vocês. Vocês vão escolher profissões e vocês vão prosperar, e vocês vão honrar a Deus nas suas profissões, vocês vão honrar o próximo nas suas profissões, e vocês vão honrar suas famílias nas suas profissões. E o meu desejo, queridos, para toda a igreja, é ver uma igreja que Deus pode encontrar um lugar para te abençoar, para te promover, para dar finanças em abundância, e você vai honrar a Deus, e você vai chegar e vai dizer: pastor, qual é a próxima obra missionária que você quer fazer? Você quer abrir uma igreja na África? Pode abrir, que eu vou pagar, porque Deus tem me abençoado tanto, pastor. Eu sou fiel a Ele, eu sou fiel à minha família, à minha casa, eu sou fiel à minha igreja. Eu amo a minha igreja, eu estou construindo algo para os meus filhos poderem viver, meus filhos poderem experimentar, conhecer a palavra de Deus, sair desse mundo tenebroso e conhecer a palavra de Deus nas nossas reuniões. Queridos, meu maior desejo um dia é que você tenha tantos recursos, que você pode dizer: pastor, pode comprar o terreno na África e manda construir o orfanato lá, que nós vamos manter 1000 crianças por mês com os meus recursos. Pastor, quantas igrejas você está querendo abrir nos próximos anos, para que mais pessoas possam se salvar? Pode enviar jovens que têm chamado para missões, para o sertão do Brasil, pode mandar para os ribeirinhos da Amazônia, porque eu vou ser o maior mantenedor da casa de Deus. Abençoar o próximo, abençoar aqueles que precisam, abençoar o reino de Deus, porque o Senhor Jesus nos ensinou: você está guardando tesouros terrenos que a traça come, ou eternos? Não é um chamado à pobreza, não é um chamado a você viver uma vida de privação, muito pelo contrário. Se você vai para a palavra de Deus, ela nos ensina a amar a Deus, abrindo mão da avareza do coração e se abrindo para a prosperidade. Olha o que diz 1 Timóteo, Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas capítulo 12, versículo 16. Então lhes contou essa história, essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Lucas 12, versículo 16 até o 21. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, gente. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua alma será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Eu não preciso nem explicar essa parábola, mas ele está dizendo: cuidado aonde você está colocando o teu coração. Quem é o seu Senhor? O apóstolo Paulo para Timóteo, ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 em diante, ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E sabe o que eu vejo aqui, queridos? Eu vejo a opção de alguém que decide servir ao Senhor e andar por generosidade, sendo fiel a Deus com dízimos e ofertas, sendo fiel à sua família e sendo fiel ao próximo, segundo o Sermão do Monte. Não tem a ver em você dar para prosperar, porque nem todo mundo que tem muito dinheiro prospera, tem uma conta bancária, muitos recursos e muitos bens. Essa pessoa, ela está sendo fiel a Deus, e ela não percebe que o coração dela
não apenas nessa terra, mas na eternidade vai ser passada pelo fogo de Deus. E ainda que nessa terra ela possa esconder dos homens, diante de Deus ela não vai poder esconder, porque Deus é fogo consumidor. E Ele está dizendo, o problema não é você ter o dinheiro, é você amar o dinheiro. Por isso que Ele diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é ter dinheiro. Por isso que eu disse para você, Deus pode depositar em você finanças, e você não vai amar essas finanças? Pergunte para a sua alma. E você vai ser fiel nessas 3 coisas? Você vai separar suas finanças dizendo, Deus, o que é teu, o que é da minha família é da minha família, para construir, preparar para os meus filhos, e o que é do próximo é do próximo? Porque, queridos, quando nós colocamos isso em nosso coração, tudo começa a prosperar em nossa vida. Tudo começa a ter abundância, em paz, em alegria em nossa vida. E ainda o texto continua dizendo, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Podem frequentar culto, podem participar do que a igreja faz, mas a fé não é viva. Ela não passa pelo fogo e mantém-se queimando em Deus. E se atormentaram com muitos sofrimentos. Por isso que a palavra do Senhor diz, eu vos chamei para viver em abundância. Desde que essa abundância não corrompa o seu coração. Não tire o teu coração de Deus. Eu amo esse texto de Deuteronômio, quando Deus profetiza e declara sobre o povo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, diz assim, mas lembrem-se do Senhor. E eu penso que quando você, escute isso, quando você aplica o Sermão do Monte, e eu estou sendo bem repetitivo, quando você aplica o Sermão do Monte, na fidelidade a Deus, a sua família e ao próximo, você está lembrando do Senhor. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele. Não é a tua criatividade, não é o teu esforço, não é o teu trabalho, é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. É Ele que dá a você a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. Você sabe, queridos, o que é interessante nesse texto é que Deus está dizendo, se você lembra o Senhor, Ele vai dar a capacidade para você. Isso é sabedoria. Deus te dá sabedoria e te dá favor diante dos homens. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você está cumprindo o propósito do Sermão do Monte, Deus vai te favorecer diante das pessoas. Deus vai te favorecer diante do teu trabalho, e você ainda vai prosperar a sua alma. É isso que diz em 3 João, capítulo 1, versículo 2. 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz, amado, eu oro para que você tenha boa saúde, e tudo corra bem. Em algumas versões diz, e prospere, assim como vai bem a sua alma. Queridos, eu quero declarar sobre a sua vida, quando você aplica a generosidade, vem uma recompensa sobre sua saúde. A sua saúde é protegida pelo Senhor, e os seus sentimentos, diz como vai bem a sua saúde e a sua alma. Os seus sentimentos são protegidos, suas emoções são protegidas. Deus guarda o teu coração, Deus protege a sua família, Deus guarda o teu coração de não pecar contra a sua casa, de pecar contra o próximo e de pecar contra Deus. É por isso que o Senhor está dizendo em Marcos capítulo 12, versículo 30, Ele está dizendo, ame o Senhor, o seu Deus. Ame com todo o seu coração, que as suas emoções, com toda a sua alma, os seus sentimentos mais profundos, com todo o seu entendimento, aplicando a palavra de Deus, mas com toda a sua força, que são os recursos que vêm nas suas mãos. Sabia que os recursos que vêm nas suas mãos, você ama o Senhor? Você ama o Senhor aplicando esses recursos. E Ele diz, e há uma recompensa. E olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 38. E eu disse para vocês, essa é a palavra de Deus. Deem, e será dado a vocês. Lucas capítulo 6, versículo 38. Deem, e será dado a vocês.
O que vai ser dado a vocês? Vai ser dado uma medida. Mas Jesus ainda fala que é mais do que uma medida. Ele diz que é uma boa medida. Diga comigo, uma boa medida. Ele diz uma medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus está dizendo, gente, olha, veja, conforme você der para Deus, conforme você der para a sua família, conforme você der para o próximo, você vai estar colocando em um lugar aonde eu vou liberar para vocês uma boa medida, calcada. Sabe quando você coloca num saco, num ambiente, em alguma coisa, uma medida e você calca aquilo, sabe o que? Sabe? Você soca. Né, você quer, é como você fez hoje na hora do almoço, você foi socando, não é assim que a gente faz? Então você é uma medida calcada, e ainda você deu uma sacudida para caber mais. Alguns de vocês fizeram isso, deram uma volta e disseram, eu vou comer depois, guarda, porque isso ainda tem, sobra para janta isso. Alguns de vocês, mas já viram isso, gente? Você faz uma medida calcada, sacudida, sacode, até que pode ser colocado mais, até transbordar. Quando você decide ter o coração para dar dessa forma, eu vou dar. Tem pessoas que esse ano fizeram um propósito de dar um valor todo mês para alguém, perguntando para o Senhor, a quem eu vou dar um recurso das minhas finanças para dizer que o próximo é importante. Algumas pessoas decidiram honrar a gente que abençoa a sua vida com presentes, liberando todo mês um presente para alguém. Nada muito caro, algumas coisas que pudesse colocar o teu coração, o meu coração está posicionando em Deus. Algumas pessoas decidiram esse mês ser ofertantes acima para poder avançar para o próximo nível em conquista. Deus está nos pedindo uma medida da qual nós vamos calcar, sacudir e transbordar. E Ele diz, à medida que você der, semear, ofertar, não se engane, virá sobre a sua vida, em todas as áreas. Você vai ver seus filhos prosperando, sua casa prosperando, florescendo, você vai ver o teu coração se enchendo de paz, você vai vendo a escuridão indo embora e a luz do Senhor transbordando a sua vida, porque tudo que você fizer, eu vou liberar sobre a sua vida, e você vai ter paz, você vai ser abençoado, você vai ser próspero em tudo que você fizer, porque é promessa de Deus. Por isso, Jesus ensina, aquele que faz em segredo, o Pai o recompensa em público. Em público. E Jesus também nos ensina, e a palavra de Deus nos ensina, como nós podemos dar. E Ele nos ensina que existe um padrão. Eu quero encerrar rapidamente falando sobre esse padrão. Ele disse, se você não cuida dos da fé, percebendo as necessidades das pessoas da própria igreja, você é pior que um incrédulo. A Bíblia diz também, se você não cuida do pobre, a tua alma não prosperará. A Bíblia diz, se você negligencia a sua família, em dar o melhor para eles, sem que o dinheiro te tire deles. Você ouviu isso que eu falei? Dar o melhor para eles, sem que o dinheiro te tire deles, porque um filho não vai lembrar do tênis Nike, da escola internacional, da roupa de marca que ele recebeu na infância, mas ele vai lembrar do pai brincando com ele, do pai estando em casa, do pai em volta da mesa, do pai e da mãe ensinando sobre os princípios da palavra de Deus. É disso que os filhos vão lembrar quando eles crescem. Os filhos se tornarão mais generosos, então a tua geração será mais próspera do que você foi, do que seus pais foram, porque você ensinou os princípios da palavra de Deus. Lá em casa, desde criança, nós somos dizimistas desde que nos convertemos. Eu me converti aos 12, a Naine desde criança, nós somos dizimistas. Eu sempre fui generoso quando eu trabalhava, eu tinha um bom salário, eu trabalhei por 11 anos no Boticário, eu tinha um excelente salário, em abundância inclusive.
Eu fazia campanhas missionárias, eu pagava as campanhas para 40 adolescentes, levava eles de ônibus, ficávamos 15 dias fazendo missões, e na maioria das vezes, a minha mãe ficava louca comigo, porque eu era um jovem, e todo o dinheiro vai para a igreja, ela não era convertida. Ei, meu Deus, quanto dinheiro para a igreja? Gente, e hoje eu vejo Deus prosperando os meus filhos, porque eu semeei na casa de Deus, e quando eles nasceram, nós ensinamos eles o princípio da palavra de Deus, do dízimo e da oferta, sabendo que nunca eles serão governados por mamon, por dinheiro, que o Senhor deles é Deus Todo-Poderoso, que sacode, transborda em abundância. Você sabe, queridos, muitas pessoas estão contaminando a próxima geração pela avareza do coração. O dízimo não é uma regra, o dízimo não é uma lei. Muitas pessoas devolvem o dízimo porque o mesmo texto que fala sobre o dízimo diz bem assim, ó: vocês estão me roubando. Eu nem vou ler esse texto para você. Vocês estão me roubando? Me perguntam por que me roubam. Eu não vou ler, mas eles colocaram. Já que colocaram, vamos ler. Nisso não foi combinado. Tipo, pegadinha do pastor. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? E o profeta Malaquias responde com a voz de Deus: nos dízimos e nas ofertas. Já que colocou, coloca o próximo. Vocês estão debaixo de grande maldição. E o que é incrível que esse texto, ele não diz maldição, ele diz de grande maldição. Porque estão me roubando e a nação toda está me roubando. Deixa aí. Eu já conheço gente que devolve o dízimo na casa de Deus. Isso pode ser uma coisa honesta, mas não é profunda. Tem gente que devolve o dízimo por medo da grande maldição. Eu quero dizer para você, tem um lugar no Sermão do Monte, na vida cristã, na vida em Deus, que dízimo não tem a ver com medo. E o dízimo, primeiro, que não é nem da lei. Muitas pessoas dizem, pastor, mas nós não encontramos dízimo no Novo Testamento. Encontramos mais do que o dízimo no Novo Testamento. Mas nós encontramos o dízimo no Novo Testamento e aquele que recebeu o dízimo no Novo Testamento. Então eu só quero passar por isso com vocês, para que você possa ter entendimento, até para ter uma base na sua fé e para romper coisas que podem estar impedindo você de prosperar. O profeta Malaquias, ele coloca no versículo 10, ele diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Por isso que o dízimo a gente não pega, e o dízimo é 10% de tudo que nós recebemos. Para colocarmos em Deus, e eu já explico isso, colocarmos em Deus como Senhor da nossa vida. Não é para você prosperar. O dízimo não é para você não ter as pragas sobre a sua vida, ou a grande maldição sobre a sua vida. Porque eu conheço muita gente que não devolve o dízimo e tem dinheiro. Mas ele não sabe que o que ele está plantando é infidelidade diante de um Deus que pediu a ele que ele seja Senhor, e o dízimo é uma prova disso. Não uma prova de servidão, mas uma prova de gratidão e de amor. O dízimo não tem a ver com uma lei, o dízimo tem a ver com duas coisas: gratidão e amor. E eu digo ainda mais, com uma terceira coisa chamada reconhecimento, que você reconhece quem é Senhor sobre a sua vida. Pastor, ok, isso é uma ideia tua ou uma ideia bíblica? É uma ideia bíblica. E quando nós não aplicamos a Bíblia, daí nós entramos em pecado. E esse é um caso sério, gente. E eu quero então que você entenda isso em amor. E eu quero dizer para você, quando ele diz, tragam os dízimos à casa do tesouro, nós não pegamos o dízimo, dividimos com as necessidades que a gente acha que precisam. Tem gente, você já, quando devolvia R$100 de dízimo, que ganhava R$1.000, pastor, estou contribuindo na igreja. Essa pessoa prosperou, ganha 100 mil, na hora de devolver os 10 mil no templo, conforme a Bíblia diz, sabe o que ele faz? Ele diz, pastor, é muito dinheiro para o templo, eu vou dividir, vou dar 1.000 para o pobre, 1.000 para não sei quem, 1.000 para não sei quem. Deus não pede para fazer isso. O dízimo é a única coisa que Deus pede que seja trazido para o templo, que você se alimenta. Por isso, quando alguém vem nos visitar, nós dizemos, não devolva o dízimo aqui, o dízimo você precisa devolver na igreja que você frequenta. E continua o texto, versículo 11, pode colocar o verso 11, impedirei que as pragas devorem suas colheitas, as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos.
A contribuição aparece com Deus pedindo para Abel e Caim em Gênesis. Muitas pessoas dizem, não, eu não devolvo dízimo porque dízimo é algo da lei. Eu vou provar nessa noite para você que dízimo não tem a ver com a lei, dízimo tem a ver com a fé. E dízimo está no Velho Testamento, está na fé, está na lei, está nos profetas, está nos evangelhos e está na igreja primitiva. Pastor, então me prove rapidamente, até porque nós queremos cear nessa noite, pastor. Eu vou fazer isso, vá comigo, porque se eu estivesse falando outras coisas, você ficaria até as 10. Mas eu quero que você, antes de se levantar e ir para casa, possa receber do Senhor uma quebra nessa noite, para romper em muitas áreas da sua vida. Coloca lá para mim, Gênesis, capítulo 14, em diante, diz assim: levaram também Ló, sobrinho de Abraão, os bens que ele possuía. 14:17, desculpe. 14:17. Abraão está voltando de uma guerra, e ele volta vencedor dessa guerra. Ele volta cheio de vitória dessa guerra. E quando ele volta cheio de alegria e de expressão, olha o que acontece. E é por isso que você precisa entender, a primeira vez que aparece o dízimo na Bíblia. O dízimo na Bíblia não aparece na lei, por isso não é algo da lei. Voltando a Abraão da vitória sobre esse rei, e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é, o vale do rei. Próximo versículo. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, segura aí. Melquisedeque é a figura de Cristo, e eu vou dizer que é mais do que a figura de Cristo, é o próprio Cristo, no Velho Testamento, aparecendo para Abraão, o próprio Cristo, porque em Hebreus, capítulo 7, o escritor aos Hebreus, lembra, Novo Testamento, Hebreus, falando que Jesus era o próprio sacerdote, o rei da paz, que aparece para Abraão. Por isso Abraão dá o dízimo, não para qualquer coisa mortal, ele dá o dízimo para o próprio Cristo. Prova disso que quando o Melquisedeque, que não é um nome, é a identidade desse rei, aparece, ele vem e ele traz primeiro pão e vinho. O que Jesus trouxe para você primeiro, antes de você dar qualquer dinheiro para Ele, qualquer recurso para Ele, o que Ele te deu primeiro? Corpo e sangue. Olha que tremenda revelação, gente. Lá, no pai da fé, não a lei, o pai da fé, volta alegre, e vem então Melquisedeque, que é o próprio Cristo, entregando para ele pão e vinho. E Abraão, tão constrangido, deixa esse versículo lá. Abraão, tão constrangido com isso, ele diz: bendito seja, Melquisedeque diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Quando Abraão vê Cristo, ele agradece, ele louva o Senhor. Então o coração dele se dispõe, e Abraão começa a dar o dízimo. Por isso que eu digo para vocês, ninguém pode devolver o dízimo, se não olhar para Cristo e primeiro agradecê-lo. Porque o dízimo não tem a ver com a lei, o dízimo tem a ver com uma disposição do coração. E Deus se agrada tanto com a disposição do coração de Abraão, que Ele institui isso na lei. Então, nem tudo que está na lei a gente precisa praticar, porque Jesus já praticou a lei. Ele disse: vocês não precisam mais guardar o sábado, porque eu sou o sábado de vocês. Mas o dízimo Ele não fez isso. Tanto que o dízimo está com Abraão na fé, ele usa na lei o dízimo, ele usa os profetas falando sobre o dízimo, Malaquias falou sobre o dízimo. Quando Jesus vai confrontar o coração dos fariseus, ele diz: por que vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, e ele vai dizendo de tudo, mas vocês não ajudam o pobre, o próximo. E ele diz: saibam de uma coisa,
façam uma coisa sem deixar de fazer a outra. Então Jesus não abole o dízimo. Agora, quando chega na igreja primitiva, a igreja primitiva está tão apaixonada por aquele Jesus, que entregou corpo e sangue para ele. Sabe o que eles fazem? Eles dizem: gente, todos nós já sabemos que o dízimo é da onde a nossa generosidade começa. Por isso que eu digo, o meu desejo não é ter uma igreja dizimista. O meu desejo é ter uma igreja generosa, que sabe que o dízimo é o ponto de partida da tua generosidade. Tem gente que é tão piegas no dízimo que ele dá 112,83 centavos. E Deus está dizendo para você: eu não quero o teu dízimo como regra, porque o teu dízimo não sustenta pastor, não sustenta a igreja, porque eu sustento a igreja. O que eu quero que você entenda é que você consagra a mim como seu Senhor, quando você, a partir do dízimo, e a igreja primitiva soube disso, ela diz: gente, sabe de uma coisa? Nós vamos dar mais do que Ele nos pede, nós vamos dar tudo o que nós temos. Eu não estou dizendo que você precisa dar tudo para a igreja, eu estou dizendo que você precisa dar tudo para o Senhor. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida, e dar tudo para Ele é ser fiel a Deus, com dízimo e oferta, ser fiel à sua família, e ser fiel ao próximo. Isso é dar tudo a Deus. E se você puder anotar na sua casa, leia Hebreus capítulo 7. Então o escritor aos Hebreus, ele fala sobre o dízimo de uma forma profunda. Está no Novo Testamento. Queridos, alguns não estão conseguindo romper justamente porque não estão sendo fiéis a Deus, não estão sendo fiéis à sua família, e não estão sendo fiéis ao próximo. E nessa noite, ao participar do pão e do vinho, eu declaro sobre a sua vida que vai ser uma cura no seu coração, contra todo tipo de preconceito, contra todo tipo de avareza, contra todo tipo de limitação, e haverá um rompimento no final desse ano, para que você possa olhar para 2018, e você dizer: Senhor, eu serei fiel ao Senhor, eu serei fiel à minha família, e eu vou abençoar o próximo, até que a abundância chegue na minha vida, para que eu possa dar mais ainda, para Deus, para minha família e para o próximo, amém? E eu declaro sobre a sua vida nessa noite, que como Jesus já entregou para você, o teu coração grato vai assumir compromissos diante do Senhor. E eu vou pedir para que ao pegar o pão, nós possamos fazer 3 compromissos nessa noite. Vamos colocar em pé. Você sabe, queridos, deixa eu só explicar meu coração para você. Toda vez, é por isso que eu até deixei esse tema do Sermão do Monte para pregar por último. Ele não está por último, eu deixei pregar por último, porque eu vim lutando com ele para não pregar ele. Diz: Deus, dá para a gente meio que passar essa parte do Sermão do Monte? Porque eu vou ser sincero com você, eu não gosto de vir para a igreja para pregar sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu penso que o tempo todo as pessoas podem avaliar quem eu sou. Esse pastor quer por isso, esse pastor quer por aquilo, esse pastor... E eu lutei com Deus, eu falei para ela: meu Deus, você não quer pregar no meu lugar? Você tem mais graça para falar sobre isso. Ela disse: Deus te chamou, você vai precisar fazer isso aí. E até que eu senti do Senhor algo no meu coração. Ele disse: por que você não quer ensinar o meu povo a viver o que eu chamei eles para viverem? Eu disse: Senhor, porque eu sinceramente tenho medo da minha imagem. Se as pessoas avaliarem, sabe por quê, queridos? Porque é terrível. Eu poderia ser próspero fora, ser um profissional fora, eu abri mão para estar aqui e eu não me arrependo. Mas quando a igreja era pequena, eu tinha um Fusca, muita gente não vinha para a igreja, dizendo assim: eu não vou para a igreja porque nem o pastor daquela igreja prospera. Segura só um pouquinho aí. Nem o pastor daquela igreja prospera, então por que eu vou naquela igreja? Daí o pastor compra um outro carro, com recursos pessoais, como todos vocês, eu tenho o meu salário aqui da igreja. Diz assim: não, eu não vou naquela igreja porque o pastor está roubando da igreja.
Então eu decido, vocês querem que eu ande de Fusca ou querem que eu ande com uma Duster? Por quê? Porque o que se vê na mídia assusta todo mundo. E é por isso que fazer parte de uma família da fé, conhecer o pastor, trabalhando por anos, sabendo a história, sabendo a família, sabendo as verdades daquela igreja, te protege. Protege o teu coração. Protege para você não ser manipulado, protege para você não ser corrompido. Mas eu não gosto de chegar aqui e falar com vocês sobre isso. E o Senhor falou, você não gosta porque a tua reputação é mais importante do que a minha palavra. E se você quer que o meu povo seja abençoado, para o reino de Deus avançar, para a família ser protegida e o próximo ser cuidado, pregue a palavra. Só pregue a palavra. E quem é meu vai discernir a palavra. Não se preocupe com quem vai, porque criticaram a mim. E se você já pregou o Sermão do Monte, sabe de uma coisa, que quanto mais você é julgado pela minha palavra, maior recompensa você tem na eternidade. Então eu vou ser sincero, eu não estou confortável em ministrar para vocês aqui, mas eu sou responsável como pastor para dizer para você, aplique o Sermão do Monte se você quiser. E daí eu posso encerrar o Sermão do Monte nessa noite, quando Jesus diz, vocês que ouvem a minha palavra e as praticam, são como os que constroem sua casa, sua família na rocha. Mas vocês que ouvem a minha palavra e não a praticam, são como os tolos que constroem a sua casa na areia. Eu entrego para vocês essa palavra. Eu entrego para vocês o Sermão do Monte. E eu deixo nas suas mãos, em como você vai aplicar para receber do Senhor a recompensa que a palavra tem. E ao fazer isso, eu quero desafiar você, primeiro, na sua fidelidade para com Deus. Você está dentro daqueles que são protegidos, guardados e amam e devolvem ao Senhor por amor e não por medo, e não porque você vai prosperar, mas é porque você o reconhece como o Senhor da tua vida, porque a palavra diz isso. E se você não tem sido fiel com o dízimo e com seus recursos ao Senhor na casa dele, você precisa construir a sua casa na rocha, porque vem a tempestade e ela pode destruir sua casa. Se você está dando mais importância para o teu trabalho, se você está dando mais tempo para o seu trabalho, não para essa família que Deus te deu, você está construindo a sua casa na areia. E cuidado, a chuva vem e pode destruir sua família. Se você não olha para o próximo, se você não dá atenção para o próximo, e se você não honra o próximo, você não está sendo igual a Jesus. Vou te dar 3 desafios nessa noite. Renovar o seu propósito diante de Deus com seus dízimos e suas ofertas, reconhecendo Ele, até no culto de ação de graças, dizendo, Senhor, Tu és. A segunda coisa, abra mão de algumas coisas na próxima estação em 2018, para estar com a sua família, para cuidar da sua família, para amar sua família, para dar tempo, jovens, dar tempo para os seus pais. Hoje eles estão, amanhã talvez não mais. Dá tempo para os seus filhos, dá tempo para sua esposa e para o seu marido. E lá para a casa do teu pai, que mora a 500 quilômetros daqui, para passar alguns dias com o velhinho ou com a velhinha, porque eles são seus pais. Saber reconhecer eles como alguém que Deus te trouxe ao mundo e Deus escolheu para serem seus pais. É impressionante como no final do ano a gente dá honra para todo mundo, esquece de dar honra para aqueles que merecem honra. Em terceiro lugar, eu quero desafiar o teu coração, posicionar o teu coração no Sermão do Monte, a honrar alguém essa semana. Você pode honrar entregando ao pobre seus recursos, mas tem uma pessoa, algumas pessoas que passaram pela sua vida, são bênção na sua vida, pregaram o evangelho lá atrás para você, ou hoje estão sendo bênção na sua vida, ou você vai decidir honrar alguém que te machucou, te feriu,
alguém que você quebrou relacionamento, eu não sei o que o Espírito Santo vai te pedir, porque eu estou dando a palavra para você, você decide o que você vai fazer. Pega essa palavra hoje e decida: eu vou comprar um presente para essa pessoa, eu vou honrar essa pessoa, ou eu vou quebrar essa barreira com essa pessoa. Ao participar da ceia, faça esses 3 compromissos, não faça um só, faça os 3 compromissos, se você quer construir sua casa na rocha. Vamos adorar, vamos receber o cálice.